Fala galera do Brother das Exatas, tudo bem? Tranquilo? Olha só, hoje nós vamos trazer aqui a resposta daquele desafio do pivete aranha com o frango, tá? Será que ele virou um flanguinho assado? Será que realmente o pivete aranha fez aquele anel metálico flutuar com mágica? Ou tem ciência, né? Se tiver ciência nessa explicação, o pivete aranha usou de malandragem, né? E tá mentindo e o franguinho se safa, tá bom? Então vem pra cá. Antes de a gente ir para aquele experimento lá da levitação do anel metálico, a gente vai para cá, ó. Magnetismo. Vamos entender o que é magnetismo. Olha só. Magnetismo é o estudo de materiais que têm a capacidade de atrair ferros. Por exemplo, o ímã. O ímã ele tem essa capacidade de atrair ferros. E olha só, o ímã ele é composto por dois polos. Um polo norte, que está aqui em vermelho, e um polo sul, que está em azul. Ok? Agora veja só, ele tem esses dois polos. Agora, por que a gente separa esses polos e como nós trabalhamos na interação desses polos? Norte com sul e assim por diante. Atração e repulsão, tá? Existem essas duas coisas. Ou o ímã atrai outro ímã, ou o ímã repele outro ímã, afasta outro ímã. Vamos lá em três situações. Na primeira situação, é quando você aproxima o polo norte de um ímã com o polo sul de um ímã, ou vice-versa, o polo sul de um ímã com o polo norte de um ímã. Nessa situação, você vai ter atração entre os ímãs colam, tá bom? Agora vem para cá. Quando eu tenho a segunda situação, que eu aproximo o polo norte com o polo norte de dois ímãs, eu vou ter afastamento entre esses ímãs. Você não consegue colar os ímãs, tá certo? E se você tem a questão de aproximação de dois ímãs com o polo sul e o polo sul, também você vai ter afastamento, tá ok? Então, macete, tá? Quando os polos dos ímãs são diferentes e os ímãs são aproximados, significa o quê? Que você vai ter uma força de atração entre os ímãs. Quando os polos dos ímãs são iguais e esses ímãs são aproximados, você vai ter uma força de repulsão, tá? Para a gente entender melhor essa parte teórica daqui, eu vou mostrar um experimento bem legal para vocês. Vamos lá? Voltando, galera, vamos lá, vamos para a explicação aqui do experimento dessa canetinha. Não tem muito segredo da flutuação dessa caneta, não, veja só. Essa canetinha daqui, como vocês estão vendo, eu estou aproximando agora da câmera, ela tem dois ímãs aqui nas duas extremidades e aqui eu tenho quatro ímãs, tá bom? O que é que acontece? Quando eu aproximo os ímãs entre si, observa-se que os ímãs têm, no caso na situação, polos iguais. Quando se tem polos iguais, pessoal, significa o quê? Que eu vou ter força de repulsão. Então a canetinha, ao se aproximar dos ímãs aqui, ela fica flutuando porque a força magnética está empurrando a canetinha para cima. E a força gravitacional empurra ela para baixo. A canetinha fica em equilíbrio e aí a canetinha flutua. Então a explicação está em quê? Na questão de atração e repulsão magnética, tá? Então, a partir daí, a gente já fica apto a entender aquele experimento do anel metálico. Vamos lá para ele, para a explicação dele. Então, galera, continuando a nossa aula, vou trazer aqui o eletroímã utilizado pelo pivete aranha. Eletroímã, isso mesmo, galera. O eletroímã, no caso, é você enrolar fios de cobre, que no caso é chamado uma bobina, e quando se passa uma corrente elétrica por essa bobina, ela vai originar um campo magnético. Isso mesmo, um campo magnético. Para intensificar esse campo magnético, eu vou ter um núcleo metálico, bom, e eu vou ter o anel de cobre que vai sofrer os efeitos desse campo magnético, tá? Tá aqui, coloquei, trazer mais para cá. Ligo o eletroímã, o anel metálico começa a flutuar. Isso acontece por quê, pessoal? Porque
Ao se passar a corrente elétrica pela bobina, origina-se um campo magnético de mesmo polo ao outro campo magnético que está passando aqui no anel metálico. Então a gente sabe o quê? Que quando eu tenho campos magnéticos de mesmo polo se aproximando, eu vou ter uma força de afastamento. Eu posso ter norte com norte, sul com sul. Então, o Pivete Aranha, no caso, utilizou de malandragem, porque a explicação toda disso está através da ciência, tá? Então, pessoal, na aula de hoje vimos o quê? Que o Pivete Aranha utilizou de malandragem lá para cima daquele experimento lá, dizendo que era mágica e não era ciência, né? Vimos hoje, na aula de hoje, que o quê? Tinha toda a explicação na ciência fundamentada ali para aquele experimento, né? Então, para mais aulas do tipo de experimentos aplicando a física e matemática no cotidiano, segue a gente, tá? @Brother das Exatas lá no Instagram e Brothers das Exatas aqui no YouTube, tá? Curte e compartilhe o vídeo. Até uma próxima.